O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionado, eles diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentando e cantando. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Peça ao Senhor, você cantando, diga: fala, Senhor. É com grande alegria que iniciamos com esta celebração eucarística o acampamento para músicos. A Canção Nova tem uma linda história com a música, com a evangelização por meio da música. Eu que já estou há quase 22 anos na Canção Nova, posso certamente testemunhar quantas graças, quantas maravilhas Deus realizou na vida de tanta gente por meio da música cristã, por meio da música. Quantas pessoas fizeram a experiência do encontro com Jesus Cristo, abrindo suas vidas para o dom da salvação. Mas é claro que nesses anos todos,
A música não foi apenas um instrumento qualquer que o Senhor utilizou para chegar com a sua palavra transformadora ao coração das pessoas. Mas essa música, ela foi ministrada por tantos irmãos e irmãs, que com a dedicação de suas vidas, fizeram também de suas vidas, dos seus dons, dos seus talentos, um instrumento a serviço da difusão da Boa Nova de Jesus Cristo. Mais do que músicas transformando corações pela força da palavra de Deus, nós bendizemos a Deus, nós glorificamos a Deus por irmãos e irmãs que assumiram este chamado, que assumiram esta vocação. Irmãos e irmãs que têm doado suas vidas, seus corações, o próprio tempo, para que a palavra de Deus pudesse chegar aos corações. Eu bendigo a Deus, porque a Canção Nova é esta casa dos músicos cristãos, dos músicos católicos. São todos bem-vindos. Deus concedeu à Canção Nova um carisma. O seu nome não é à toa, Canção Nova. Um carisma que quer ser na igreja este dom do Espírito, para que através da arte, através da música, através do canto, através dos instrumentos, as pessoas possam ter esse encontro redentor com Cristo. Canção Nova, o cântico dos remidos, o cântico daqueles que fazem a experiência da libertação, a experiência da vida nova, pelo poder do Espírito Santo. O acampamento de músicos está começando. Eu gostaria de, à luz da liturgia da palavra desta missa, dar algumas indicações para as reflexões que serão feitas durante este final de semana. As reflexões que certamente nos ajudarão no aprofundamento da nossa vocação, o aprofundamento da compreensão da nossa vocação como servidores na vinha do Senhor, como músicos, irmãos e irmãs que prestam não apenas um serviço, mas o testemunho de uma vida doada, de uma vida entregue através da arte. Quais indicações nós podemos colher da liturgia da palavra desta Santa Missa? A primeira indicação nos vem do Evangelho há pouco proclamado. São Marcos, o evangelista, nos narra que Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. A região da Decápole. Decápole, em grego, significa 10 cidades. Uma região de 10 pequenas cidades. E nesta região havia uma concentração enorme de pagãos. Não eram pessoas pertencentes ao povo de Deus, eram pagãos. E ali, quando Jesus chega naquela região, na Decápole, apresentam a ele um surdo, que falava com dificuldade.
pedindo a Jesus que lhe impusesse a mão. Jesus realiza esta cura. Não é uma cura simples, não é uma cura qualquer, porque se trata de tocar numa pessoa pagã, e além disso, uma pessoa enferma, um surdo, que falava com dificuldade. Aqueles que eram membros do povo de Deus, aqueles que eram judeus, jamais teriam a atitude de tocar em um pagão. Isso significava contaminação espiritual. Tocar num pagão era uma coisa impensável para um judeu. Eles reconheciam em Jesus um judeu. Mas mesmo assim, porque tinham ouvido falar de Jesus, queriam que Jesus tocasse naquele irmão, naquele homem, naquele surdo, para que ele fosse abençoado por Jesus e curado por Jesus. Jesus o toca. Jesus supera. Jesus vai além de toda e qualquer dificuldade imposta pela cultura religiosa da época. Ele supera fronteiras. Até porque Jesus tinha clareza de que o dom da salvação de Deus não era um dom voltado unicamente para o povo de Israel, mas era um dom universal, um dom de Deus para as nações. E por isso, com coragem, Jesus acolhe aquele pagão. Jesus lhe cura, tocando nele, fazendo com que aquele homem voltasse a ouvir, começasse a falar. Esta é a primeira reflexão. Devemos aprender com Jesus, justamente porque somos seus discípulos, aprender com Jesus a ir além das nossas fronteiras, a ir além dos nossos preconceitos, para que as pessoas sejam tocadas e transformadas por esta palavra que resgata a dignidade humana, esta palavra de salvação cujo nome é Jesus. Devemos aprender a superar, a ir além das fronteiras que talvez nós mesmos colocamos a nós mesmos. Quantas fronteiras existem nos nossos corações que muitas vezes nos impedem de ir ao encontro das pessoas. Pessoas que não são cristãs, pessoas que não são católicas, pessoas que não frequentam a nossa igreja, pessoas que não frequentam a nossa comunidade eclesial. E por diversos preconceitos, colocamos barreiras, impedindo que a palavra através de nós, que a palavra de Deus chegue ao coração das pessoas. E aqui eu vejo o serviço maravilhoso que nesse sentido, a arte, a música, pode prestar. Ir além das fronteiras, ir além do ponto em que nós chegamos, com o serviço da evangelização, ir além. Eu não trago aqui nenhum julgamento em relação
a todo o trabalho de evangelização que é feito no campo da música, no campo da arte, na Igreja Católica. Mas eu gostaria que nós nos perguntássemos: será que em matéria de evangelização nós não temos pescado no aquário? Quando de repente Jesus diz para Pedro, Tiago e João: avancem para águas mais profundas. Até que ponto nós temos permitido que o Senhor realmente nos leve para águas profundas, superando barreiras, preconceitos, obstáculos que nós colocamos para nós mesmos, de modo que a palavra seja difundida, a palavra cure, a palavra liberte, a palavra de Deus transforme a vida das pessoas. Eu sei que a música cristã, a música católica, ela tem um serviço importante a ser prestado no campo, por exemplo, da liturgia. É um serviço específico, maravilhoso, importante. Mas pensando na evangelização, pensando nos grandes espetáculos, nos shows, nos grandes eventos de evangelização, será que a nossa música tem prestado esse serviço de simplesmente pescar no aquário? Ou temos de fato avançado para águas mais profundas, superando preconceitos, nos colocando num diálogo corajoso, através da arte, da música, um diálogo corajoso com pessoas que não creem aquilo que nós cremos, criando assim a possibilidade para que elas façam a experiência da fé, a experiência de Jesus Cristo, nosso Salvador. Primeiro apelo da palavra de Deus para todos nós: esta superação de obstáculos, esta superação de preconceitos, revisão das próprias ideias, revisão do próprio coração, revisão da própria vida. No ponto em que nós chegamos, nós paramos, estamos avançando, nós recuamos. Onde está chegando o serviço da evangelização através da música? Segundo ponto de reflexão. O segundo ponto eu extraio da primeira leitura, esse trecho do primeiro livro dos Reis, em que o profeta Aías de Silo, coberto com um manto novo, profetiza a Jeroboão. A profecia da divisão das 12 tribos. Infelizmente, a história dos reis de Israel foi uma história marcada, infelizmente, por muitos pecados. Vitórias sim, realizações sim, mas também muitos pecados. Nesses dias, ouvimos a história de Salomão, quando Deus ofereceu a Salomão a possibilidade de pedir aquilo que ele quisesse. Salomão não pediu mais poder, Salomão não pediu riquezas, Salomão pediu o quê? Não ouvi? Olha, vocês são sábios, parabéns, a sabedoria. Mas no fim de sua vida, Salomão se deixou corromper por suas mulheres e caiu na idolatria. Isso custou muito ao povo de Israel. Divisão das tribos, infidelidade dos reis. Porém, Deus não desiste
dos seus eleitos. Apesar dessa história dramática de reis infiéis, de reis que se fecharam para a palavra de Deus, o dom da aliança de Deus, Deus ele sempre afirma ser o Deus fiel, a sua aliança. E por isso, Ele continua a realizar a sua obra, Ele continua a realizar as suas maravilhas, apesar da infidelidade dos reis. Deus, Ele certamente quer realizar as suas maravilhas, servindo dos nossos dons, servindo-se dos nossos talentos. Por exemplo, no campo da música, no campo da arte, Deus quer. Mas saibam meus irmãos, saibam minhas irmãs, que no que diz respeito à obra de Deus, Ele faz a sua obra através de nós, Ele faz a sua obra conosco, Ele faz a sua obra sem nós, e Ele faz a sua obra apesar de nós. Isso deve nos dar um sentimento assim de, primeiro, profunda gratidão pelo dom da nossa escolha. O Senhor nos escolheu para o serviço da evangelização através da música, porque Ele quis. E não tendo em vista os nossos méritos, né? Não tendo em vista os nossos talentos, a nossa boa disposição de cantar, de tocar, a nossa arte e assim por diante. Ele quis, por uma graça, por uma escolha completamente livre, Ele escolheu. Eu gostaria que cada músico aqui presente tivesse agora no seu coração um profundo sentimento de gratidão a Deus. Obrigado, porque sem merecimento da minha parte, o Senhor me escolheu. Sem merecimento da minha parte. Gratidão, porque nós precisamos ter a consciência que Deus faz a sua obra conosco, através de nós, mas também sem nós, ainda bem. Porque olha, tem horas que nós colocamos cada complicação para Deus, hein? Me ajuda aí. Me ajuda aí. Cada complicação. E Deus faz apesar de nós. Portanto, meu irmão, minha irmã, vive esse acampamento de oração, e eu acredito que a Eucaristia é o local ideal para isso, com o coração repleto de gratidão pelo dom da escolha de Deus. Mas, por favor, além da gratidão, o meu pedido é que você faça valer esta escolha. Mesmo sabendo que Deus faz a sua obra apesar de mim, apesar de você, faça valer o dom da escolha. Seja fiel. Assuma com alegria o seu chamado, a sua vocação. Mesmo você que esteja talvez começando nesta aventura bonita de evangelizar pelo dom da arte, pelo dom da música, o serviço na liturgia, os shows, os espetáculos de evangelização, a arte também no teatro, na pintura. Não, você está começando, ótimo, se lance, coragem. E aqueles que já estão aí na caminhada há longos anos, 30, 40, né, o diácono Nelsinho, 50, né, 50, mesmo vocês que já estão aí, né,
façam valer o dom da escolha. Porque todos nós corremos o risco de perder o reinado. Todos nós corremos o risco de perder o reinado. Pela graça de Deus, pelo sacramento do batismo, todos nós fomos tornados reis com Jesus, chamados a reinar com Jesus, mas a reinar no sentido do serviço. Padre Joãozinho que gosta de falar isso, né? No reino de Jesus, reinar é servir. Quantas vezes Joãozinho falava isso nas nossas aulas, né? Na teologia. Fui aluno dele. Vejam como ele está ficando velho. Depois ele se defende. Mas Joãozinho sempre falava assim, este dito para nós nas aulas: no reino de Jesus, reinar é servir. O serviço do lava-pés, preanúncio do mistério pascal. Vida doada, vida entregue para a salvação dos irmãos. Segundo ponto de reflexão: gratidão pelo dom do chamado, gratidão pela escolha. Não foi por causa dos nossos méritos, gratuidade amorosa de Deus. Fazer valer a nossa vocação, nosso chamado, para que nós não percamos a graça de reinar com Jesus. Terceiro ponto de reflexão: Jesus toca o surdo que falava com dificuldade. Jesus diz para ele: Éfatá, que quer dizer abre-te. Hoje o Senhor nos convida à abertura dos nossos corações para uma escuta mais atenta, uma escuta mais dócil, uma escuta mais profunda de sua palavra, para que um músico cristão, para que um irmão, uma irmã que procura prestar esse serviço de evangelização através da arte, através da música, para que não venha a perder o reinado gratuitamente dado por Jesus, é importante manter-se fiel na escuta, no acolhimento da palavra de Deus. Que lugar ocupa a palavra de Jesus em sua vida? E uma palavra que nos interroga, que nos abençoa, que nos cura, que nos consola, que nos motiva, uma palavra que nos inspira. Fazemos tantas músicas, tantas composições inspiradas pela palavra de Deus, mas também uma palavra que interpela, uma palavra que questiona, uma palavra que movimenta muitas vezes aquelas águas paradas da nossa vida. Uma palavra que nos leva a uma comunhão sempre mais profunda com o coração de Deus. Para que nós possamos comunicar esta palavra que cura, que liberta, que transforma as vidas, para que nós tenhamos a coragem de ir além das fronteiras, dos nossos preconceitos, para que nós tenhamos a coragem de estabelecer diálogo com o mundo que não crê como nós cremos, um mundo que se perde por falta de Deus. Como é importante que nós sejamos homens e mulheres impregnados da palavra, sempre abertos, atitude de escuta, homens e mulheres que rezam com a palavra diariamente,
se deixam questionar, se deixam interpelar. Uma palavra que é bênção, mas uma palavra que muitas vezes cutuca aquelas zonas obscuras da nossa vida, aquelas zonas em que nós ainda não permitimos que a graça da conversão atingisse. Depois do toque de nosso Senhor, abertura dos ouvidos, a língua que se solta, aquele homem começou a falar sem dificuldade. Quanta inspiração! Muito mais do que uma inspiração para uma música ungida, bonita, bem cantada, bem orquestrada, bem ministrada, mas uma vida que canta um cântico novo, por causa do coração novo transformado pela palavra. Uma vida que se transforma em língua, uma vida que profetiza as maravilhas de Deus. Finalmente, quarto ponto de reflexão. Diante desta cura, Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Justamente porque a boa nova do Evangelho tem uma força de difusão que não adianta dizer, não falem, porque ela vai se difundir. Muito impressionados, diziam, ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Uma profissão de fé em Jesus como Messias Salvador. Porque já o profeta Isaías deixava bem claro que quando o Messias se manifestasse, ele faria os surdos ouvirem, ele faria os mudos falarem, os cegos enxergarem, os coxos andarem. É Jesus de Nazaré. Uma profissão de fé onde as pessoas diziam em relação a Jesus, ele tem feito bem todas as coisas, tem servido os pobres, tem se colocado a serviço dos doentes. Eu peço a Deus que esta bênção, esta palavra bendita, recaia também sobre todos vocês, irmãos e irmãs, que prestam serviço de evangelização através do ministério de música, do ministério de arte. De você, meu irmão, de você, minha irmã, pode-se dizer, ele tem feito bem todas as coisas? Eu peço mesmo que essa palavra de bênção recaia hoje em seu coração, independentemente da situação mais difícil, delicada que você talvez esteja vivendo. Que essa situação seja atingida por esta palavra de bênção. Ele faz bem todas as coisas. São Cirilo e São Metódio, esses dois irmãos, Cirilo que se tornou monge, um homem consagrado a Deus na vida monástica, Metódio que depois de ser sacerdote se tornou bispo em Tessalônica. No século IX, esses homens têm uma história assim extraordinária, tanto assim que o beato João Paulo II decretou Cirilo e Metódio patronos da Europa, juntamente com São Bento. Dentre tantos méritos, eu destaco o fato de que Cirilo e Metódio
foram para aquela região que hoje é a República Tcheca, com a intenção de fazer com que naquela cultura, a cultura eslava, o evangelho atingisse. E por isso eles tiveram o trabalho de traduzir os textos da liturgia da igreja na língua eslava. E aquele mundo foi atingido pelo evangelho de Deus por causa dessa entrega, uma entrega criativa, tradução de textos litúrgicos em língua eslava. Que eles intercedam por nós, para que realmente esta palavra de bênção se torne vida em nossas vidas. Ele fez bem, Ele tem feito bem todas as coisas. Diga para o seu irmão, para a sua irmã que está do seu lado: faça o bem em todas as coisas. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe o seu ministério. E agora um minuto de silêncio, como nós já estamos. Nossa oração pessoal, como resposta à palavra de Deus. Aproveite agora para pedir, à luz da palavra de Deus, as graças que certamente Jesus quer lhe dar.